bem, vamos abrir a nossa revista e vamos então estudar a lição de número 6. Lição de número 6, que tem como título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Santificação, comprometidos com a ética do Espírito é o título da nossa lição. Nosso texto áureo é o texto clássico da santificação pela sua informação que é digna de toda aceitação e prática. A informação é a seguinte: segui a paz com todos e a santificação. Por quê? Porque sem ela ninguém verá o Senhor. Para ver o Deus Santo, tem que andar em santidade. Para morar com o Deus Santo, tem que viver em santidade. Esse é o nosso texto áureo, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa verdade prática diz que santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. E ela será completa, será final, quando nós chegarmos no céu. Aí nós vamos experimentar a perfeição da santificação. Glória a Deus. O nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Pedro 1, 13 a 23. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, 13 a 23, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Não está escrito sentimento? Não. Santificação não tem nada a ver com sentir, tá? A gente não sente que é santo. Eu estou sentindo que eu estou santo. Não. Isso não existe. Santificação não tem nada a ver com emoção. Não tem nada a ver com sentimento. Santificação tem a ver com entendimento. É uma questão de sabedoria, não é uma questão de emoção. Todo mundo que tenta ser santo pela emoção se dá mal. Todos que tentam viver em santidade pelo emocionalismo se arrebentam. Então eu começo a ler de novo: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu
glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingida. Amai-vos cordialmente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Quantos podem dizer amém? Oremos mais uma vez. Bom Pai, bom Deus, Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos pela leitura da tua palavra e pela escola bíblica Videira Frutífera. A tua casa é um centro de adoração, mas a tua casa também é um centro de educação. Centro de educação e formação cristã. Obrigado porque a tua casa é casa do oleiro. Aqui o Senhor pega o barro e faz vaso de honra. O Senhor faz vaso santificado. O Senhor faz vaso útil na tua obra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Tua palavra é poderosa e nessa manhã eu te exalto pelo poder santificador que tem a tua palavra. Oh Deus, obrigado porque nós entendemos isto, Pai, e vamos fortalecer o nosso conhecimento, vamos aprofundar o nosso conhecimento, porque o Senhor não quer filhos ignorantes, o Senhor quer filhos sábios e entendidos em toda inteligência espiritual e conhecimento da sua vontade. Obrigado, Pai, porque através do temor do Senhor, o Senhor nos aumenta em sabedoria. Através dos dons espirituais, o Senhor traz conhecimento, sabedoria e discernimento de espíritos. Obrigado, Pai, porque a tua presença é gostosa. Oh Deus, te recebemos mais uma vez aqui como nosso mestre, Espírito Santo, o maior professor da terra. Nós te adoramos porque mais uma vez o Senhor vai falar conosco. O Deus vivo que fala com os vivos, o Deus Santo que fala com os santos. Obrigado, Pai, porque tu falas. Obrigado porque a gente pode escolher ouvir a tua voz. Existem muitas vozes no mundo, Pai, mas esta manhã nós escolhemos ouvir a tua. Por isso, obrigado pela tua voz. Ela é boa, ela é poderosa, ela é necessária, ela é uma bênção na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, irmãos que estão de pé, glória a Deus, glória a Deus. Vamos então estudar a lição de número 7, estamos estudando nesse trimestre maravilhoso, o verdadeiro pentecostalismo, e hoje então nós vamos estudar sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Charles Spurgeon disse que, escreveu, deixou registrado, que a santificação é a salvação visível. Spurgeon escreveu, a santificação é a salvação visível. O salvo de verdade não tem como se esconder. Ele vai aparecer. E o que vai fazer aparecer a salvação na nossa vida é a santificação. Então, que ela reflita esse caráter de filhos de Deus na nossa vida. Porque
nós precisamos entender muito bem, irmãos, o conceito de santificação. E o conceito de santificação tem tudo a ver com a igreja. A essência da igreja parte da santificação. Porque a palavra eclésia significa chamados para fora. Que sentido tem este? É Deus tirar do mundo e trazer para a igreja. Então, Jesus, o dono da igreja, o fundador da igreja, está chamando pessoas para sair do mundo, ser chamado para fora do mundo, para vir para a igreja, vir para Jesus. Qual a característica do mundo? É que ele é governado pelo diabo. Qual é a maneira do mundo viver? O pecado. Então, de um mundo governado pelo maligno, na prática do pecado, Jesus, o Rei, o Salvador, chama as pessoas para uma vida de separação, uma vida de santificação. Então, santificação, atenção, alô, não tem nada a ver com perfeição. Santificação não é sinônimo de perfeição. Muitas pessoas dizem assim, vai querer dar uma de santo para cima de mim agora? Sim, vou querer dar uma de santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Só que a pessoa não está querendo dizer santo, ela está querendo dizer o seguinte, vai dar uma de perfeito para cima de mim? Não, de perfeito não. Errava antes e erro agora. A diferença entre quem vai morar no céu e quem não vai, não é que a gente não peca. A diferença é que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós agora estamos num processo de ódio contra o pecado. Para que o pecado na nossa vida seja um acidente. Porque quem vive praticando o pecado é filho de quem? Quem vive praticando o pecado é filho do diabo. Certo? Então, deste ciclo vicioso de prática do pecado, só Jesus pode nos tirar. Então, ele nos convida, saiam do mundo e venham para a igreja. Venham para mim, que eu estou fazendo a voz de Jesus aqui, né? Então, Jesus, como fundador da igreja, dono da igreja, ele chama as pessoas para sair do mundo para vir para ele. Isso é separação. Glória a Deus por essa verdade. Muito bem, vamos ler Apocalipse 15, verso 3 e 4. No céu haverá muito cântico, e João viu e ouviu, ele escutou o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vamos ver a letra do cântico? Apocalipse 15, 3 e 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei. Rei de quem? Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. O nosso Deus é santo, inigualavelmente santo. Ele é essencialmente, absolutamente santo. Nós nunca seremos santos como Deus é. Repito, nós nunca seremos santos como Deus é. Então Deus não pede para a gente ser santo como Ele.
Ele pede para a gente ser santo porque Ele é santo. Pegou ou não pegou? Vou repetir de manhã o cérebro, né? O cérebro está mais lentinho ainda. Vou repetir, atenção. Nós nunca seremos santos como Deus é. Então Deus nunca vai exigir que nós, criaturas, sejamos santos como Ele, Criador. Ele é absolutamente santo, infinitamente santo, inigualavelmente santo. A santidade que Deus espera de nós é a santidade possível a nós. Então Ele não diz, sede santos como eu. Ele disse, sede santos porque eu sou santo. Só que a nossa santidade nunca será igual à de Deus. Nunca, nunca. É uma santidade em outro patamar, outro nível. Então, não crie esta expectativa porque você vai se frustrar. E Deus nem quer isso de nós. Ele não quer que nós sejamos iguais a Ele, porque nós nunca seremos Deus. Nunca seremos Deus. Nós sempre seremos filhos de Deus, criaturas de Deus, mas nós nunca seremos Deus. Deus é Deus e não há quem possa ser como Ele. Bendito seja o nome do Senhor por essa verdade. A nossa lição, como as demais, ela tem 3 partes. E nós vamos às partes, então, que tem por título a primeira santificação no Antigo Testamento, a santificação no Novo Testamento e a santificação aplicada ao crente. Existe diferença entre santificação no Antigo e no Novo? A resposta é sim, existe diferença entre santificação no Novo e no Antigo Testamento, tá? E a gente vai estudar isso aqui inicialmente. A santificação no Antigo Testamento. Bom, o que a gente precisa entender? Que o nosso Deus é imutável. Então Ele não tinha uma santidade na Antiga Aliança e tem outra santidade na Nova. A mudança não está em Deus. A mudança não está no céu, a mudança está na terra, porque antes ela era aplicada para Israel e agora ela é aplicada para a igreja, certo? Então, a mudança, a diferença entre a santificação no Antigo Testamento e no Novo Testamento está na terra, aqui, certo? E não no céu. Deus é sempre, sempre, sempre santo, porque Ele é essencialmente santo. Tá? No subponto 1 está o que eu estava dizendo agora há pouco sobre o conceito de santificação. Tá? O conceito de santificação é sempre o mesmo, tanto na nova quanto na antiga aliança. O conceito é o de separação, certo? Separação. Então, quando algo é separado para uso exclusivo de Deus. Às vezes, já que eu estou pensando aqui no Antigo Testamento, às vezes alguém pede para mim orar e abençoar um instrumento musical. Certo? Vou dar um exemplo, um violão. Comprou um violão, pastor, eu queria que o senhor orasse e abençoasse aqui este violão. Eu digo o seguinte, você vai usar só para cantar músicas para Deus? Você vai usar só para tocar para Deus? Se você fizer isto, eu oro, abençoo e santifico esse instrumento. Agora, se você não se comprometer comigo com isso, de que você vai usar só para tocar na casa de Deus, só para tocar para Deus, bom, se você não se comprometer diante de Deus, eu não vou orar pelo instrumento. Eu não vou abençoar o instrumento, se você não fizer um pacto de que esse instrumento é consagrado, é separado para o uso de
Deus. Certo? Então, esse era o sentido, principalmente na Antiga Aliança, em relação aos utensílios na casa de Deus. Então, tinha copos, vasos, que eram santificados, ou seja, eles só podiam ser usados no tabernáculo, no templo, né, porque eles eram separados para essa finalidade. Então, não se podia usar para nenhuma outra finalidade. Vamos ler Levítico, capítulo 10, verso 10. Levítico, capítulo 10, verso 10, é um código bem fácil para um texto muito importante. Então, esse conceito de separação está resumido aqui, para fazer diferença entre o santo e profano, entre o imundo e o limpo, tá? Então, eles tinham que fazer essa distinção. No caso aqui do contexto, Nadab e Abiú estavam cometendo o pecado da mistura. Nadab e Abiú estavam misturando o santo com o profano. E como eles eram instruídos, eles tinham luz, eles não eram ignorantes, Deus matou eles. Por que Deus matou eles? Porque eles misturaram o santo com o profano. Eles tinham luz sobre isso, eles não eram ignorantes, eles eram instruídos sobre isto, e eles foram oferecer no altar do Senhor fogo estranho. Eles não fizeram distinção entre o santo e o profano, entre o puro e o imundo. O que Deus fez? Matou eles. Deus matou Nadab e Abiú por não praticar a santificação. A gente não está acostumado a ouvir que Deus mata, né? Mas Deus mata. Só no Antigo Testamento? Não, mata no Novo também. Ananias e Safira. Eles viram Barnabé separar todo o valor da venda de uma área, de um terreno que ele tinha, e trazer aos pés dos apóstolos. E eles, vão fazer o mesmo. Eles fizeram o mesmo que Barnabé? Não. Eles misturaram a verdade com a mentira. E por causa disso, Ananias e Safira seguiram o mesmo caminho de Nadab e Abiú. Foram mortos pelo Senhor. Por isso, a quem mais for dado, mais será cobrado. Deus não leva em conta o tempo da nossa... Ponto final. O resto ele leva em conta. Então Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Agora, se nós temos luz, se nós temos conhecimento, e mesmo assim a gente insiste em misturar o santo com o profano, o certo com o errado, o puro com o impuro, Deus vai agir. E por que ele vai agir? Porque ele é? Porque ele é santo. Então eu tenho que entender que eu estou disposto a servir o Deus santo. Qual a expectativa que o Deus santo tem de mim? Que eu ande no caminho da santidade. Ou seja, que eu aceite me separar para Deus. Por isso que santificação não é moralismo.
Porque é possível uma pessoa ser moralmente idônea, sem ser santa. Existem ímpios mais honestos que crentes. Existem ímpios que têm casamentos mais sólidos do que crentes. Mas santidade não tem a ver com moralidade. Porque uma pessoa pode ser extremamente moralmente correta e adorar imagens de escultura. Frequentar centro espírita. Acreditar em horóscopo. Ler as mãos lá na cartomante. Jogar búzios. Essa pessoa está santificada para Deus? Ainda que ela não roube de ninguém, seja extremamente honesta, seja extremamente correta, seja uma pessoa que não minta, seja uma pessoa de caráter moral irrepreensível. Se ela não tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, essa pessoa para Deus não está santificada. Você entende isso? Santificação não tem a ver com vida moral, não é moralidade. Santificação é aceitar ser separado para o uso de Deus. Você lembra que eu falei quinta-feira? É fazer o que o ímpio não faz. Por que o ímpio não prega o evangelho? Por que o ímpio não tem vontade de cantar só para Deus, de estar na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus? Por que isso não acontece? Porque a natureza dele é ímpia. Mas essa pessoa, mesmo sendo um ímpio, sendo um pagão, não significa que ela é moralmente incorreta. Existem pessoas moralmente corretas lá fora, fora da igreja. Isso as vai salvar? Não, não vai salvar. Porque para mim ser salvo, eu preciso reconhecer que sou pecador e receber a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Quando eu faço isso, então a primeira coisa que Jesus vai fazer é me dar um banho no sangue dele. Vai me purificar. Por quê? Porque agora eu vou passar a ser casa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai morar na minha vida e ele vai me ajudar num processo de separação. Ok? Então, no Antigo Testamento isso acontecia com algumas pessoas, com objetos, com coisas, né? E tinha objetivos específicos em relação à obra do Senhor. Muito bem. Vamos ao conceito de consagração e purificação, porque são conceitos muito próximos de santificação. Consagrar algo ao Senhor é separar algo para uso exclusivo do Senhor, certo? Separar para uso exclusivo do Senhor. Então aí nós vamos ter um processo chamado um processo de consagração. É quando eu separo algo ou alguém ou o meu tempo para me dedicar somente ao Senhor. E isso tem a ver com a base do conceito de consagração e purificação, que ampliam a ideia de santificação. Número 1, santificação não tem nada a ver com moralidade. Número 2, santificação não tem nada a ver com ativismo religioso. Por que não tem nada a ver com ativismo religioso? Porque a santificação, ela envolve
a nossa nova posição em Deus. Então é possível uma pessoa ser extremamente ativista na religião sem ser santo. É possível uma pessoa ser extremamente ativa na religiosidade sem ser santo. Isso é um perigo, principalmente se o lugar onde a pessoa frequenta ensina que a salvação é alcançada pelas obras. Já que a salvação é alcançada pelas obras, então eu preciso fazer coisas para ser salvo. E qual é o problema disso? Porque isso vai contra a doutrina bíblica. A doutrina bíblica de que nós somos salvos por meio e isso vem de nós. E vem das obras. Então o ativismo religioso não torna ninguém santo. Uma pessoa pode ser extremamente ativa na religiosidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou pensando nos monges. O que os monges fizeram? Se isolaram do mundo, foram para o monastério e lá ficaram enclausurados e só fazem os rituais religiosos. Aquilo por si só o santifica? Absolutamente não. Porque se isso salvasse e santificasse, Deus teria mandado fazer isso. Mas Jesus disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então onde é que a gente tem que ser santo? Dentro do mosteiro? Onde é que a gente tem que ser santo? No meio das pessoas. E foi isso que chocou os religiosos na época de Jesus. Ele não usava roupas extravagantes que o destacavam. Ele não fazia coisas que o Anás, o Caifás faziam. Aquela postura, aquela posição. Ele era uma pessoa comum. E para dar nó na cabeça dos religiosos, ele comia e andava com quem? E aí eles entravam em choque com essa realidade. Por quê? Porque eles acreditavam no ativismo religioso. Quem era assim? Saulo. O que Saulo era antes de Jesus? Um ativista religioso. Ele era tão zeloso pela religião que ele está indo para Damasco para matar os apóstolos, prender os apóstolos, maltratar os apóstolos, os que seguiam a Jesus. Ele estava faceiro quando estavam atirando pedras em Estevão, em nome da religiosidade. Ele disse: eu fui fariseu, na lei eu era irrepreensível, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Esqueci agora a tribo dele. Tribo de Benjamim, né? Entenderam? Então ele era um ativista religioso. Quando Jesus aparece para ele, ele se sente o pior dos pecadores. Cadê a santidade do ativismo? Que nem uma fumaça. Foi embora. Então cuidado. Não pense que ativismo religioso santifica. A gente tem que fazer qualquer obra na igreja por gratidão. É por amor a Deus. Qualquer obra na igreja não me santifica por si mesmo. Não é porque eu sou pastor que eu sou santo. É possível uma pessoa ser pastor e não ser santo. É possível. Então nós temos que ter esse cuidado, tá? Separação.
Por último, e muito importante, santificação não são experiências místicas. Sabe aquela irmã sonhadeira? A irmã vive sonhando. E o pior não é a irmã viver sonhando. O pior é os crianças indo lá na casa dela para pedir para ela interpretar o sonho. Aí a irmã sonhadeira, ela fica com ares de, é uma santa mulher. Porque ela revela através de sonho. Ei, tem nada a ver com santidade. É possível a gente ter experiências místicas sem nenhum peso de santidade. Então o critério não é falar em línguas para ser santo. É falar em línguas porque eu sou santo. Você entendeu a diferença? Então não é para mim demonstrar santidade. Infelizmente tem muitas pessoas que usam as experiências místicas para tentar passar uma ideia de que elas são mais santas do que outras. Experiências místicas não santificam. Absolutamente. Então não tem nada a ver. Santidade tem a ver com purificação. Santidade tem a ver com consagração. Santidade tem a ver com separação. É isso que santidade tem a ver. Então vamos tomar cuidado para que a gente não caia nos falsos conceitos de santidade, certo? Quando a gente estudar a última parte, eu quero dar mais um toquezinho, porque muita gente acredita que a santidade, como no Antigo Testamento, estava nas coisas. Mas eu vou tocar nisso depois, agora eu quero ir para o ponto número 2. A santificação no Novo Testamento. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a santificação é uma obra da Santíssima Trindade. Quem é santo? Deus Pai. Quem é santo? Deus Filho. Quem é santo? Deus Espírito Santo. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Quem nos santifica? Quem nos santifica? Isso é muito importante entender. A santificação é uma obra divina. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que quer isso? O Deus Santo. Então, o maior interessado na nossa santificação é o Trino Deus. O Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são os maiores interessados em que nós experimentemos a santificação. E por serem eles os maiores interessados, são eles, pelos seus meios, que vão nos santificar. Então está escrito, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quem santifica? Quem santifica? Santidade sem Deus é religiosidade. Santidade sem Deus é moralismo. Santidade sem Deus é farisaísmo. Santidade sem Deus é legalismo. Santidade sem Deus não vai. Então nós temos que entender que a verdadeira santidade, a santidade bíblica, passa por Deus. Então o meu foco tem que estar na presença de Deus. Onde é que tem que estar o meu foco?
e não em mim. O foco não pode estar em mim. O foco da santidade tem que estar em Deus. Eu, na presença do Deus Santo, sou santificado por Ele. Então tira o foco de você e coloca o foco em Deus, porque Ele é o maior interessado na nossa santificação e o que tem mais capacidade de santificar. Quando é o problema? O problema é quando o foco está em mim. Então eu, pelo meu esforço próprio, vou buscar a santidade. Dá certo? Nunca deu. Não tente, porque não vai dar. Não vai dar. Certo? Então, primeiro, a santificação no Novo Testamento é uma obra da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E essa santificação, ela tem uma natureza. Por isso que o meu eu tem que ser transformado para que eu experimente agora a presença de Deus na minha vida e eu possa andar no caminho da santificação. Vamos ler 1 Coríntios 1 e 2? O que eu li quinta-feira? Eu li 1 Coríntios 3. Paulo disse que os crentes de Corinto eram espirituais ou carnais? Paulo disse que os crentes de Corinto eram espirituais ou carnais? Carnais. Agora olha como é que ele vai saudar eles no versículo 2. 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, em quem? Chamados com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quem é que santifica? A segunda pessoa que aparece. É o Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nesse texto, vamos ver o versículo 30 do mesmo capítulo, Lucas, por favor. Versículo 30. Mas vós sois em o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça então é Ele que implanta a sua natureza em nós. Ele implanta a sua natureza em nós. Vamos ler Efésios 4. Efésios capítulo 4. Por isso que eu fiz a oração no começo da aula. Eu orei e agradeci por ter sido constituído por Deus pastor e mestre. Para quê? Vamos ler. Efésios 4, 11 e 12. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos separados do mundo para fazer parte da igreja, dos separados do mundo para pertencer a Jesus, dos separados do mundo para agora ter uma nova natureza. E conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, natureza agora que é trocada, porque antes nós tínhamos uma semente corruptível, era a semente de Adão. Então veio o segundo Adão e implantou em nós uma nova semente, pela palavra. Então quando nós obedecemos a palavra de Deus, a palavra de Deus tem esse poder de nos santificar. Vamos ler 2 Pedro? Versículo 13 e 4 do capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, 3 e 4. Na verdade, eu vou avançar no 5, porque eu quero mostrar a santificação progressiva já. 2 Pedro 1, 3 a seguir. Visto como o seu divino poder
nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais, glória e virtude, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Que Deus tem feito tudo isso por nós. Está escrito: para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do mundo, que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisso toda a diligência. Olha só, o processo da santificação. Acrescentai à fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. É por isso que Ele nos dá todos os recursos necessários para isto. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Subponto 3 do ponto 2. A santificação no Novo Testamento é uma necessidade. O que a vida cristã é? A vida cristã é uma carreira. Pode ser tiro de 100 metros, pode ser maratona de 42 quilômetros, 195 metros. É uma carreira. Iniciando a carreira, nós agora temos que andar nesse processo de santificação. E aí, pensando numa carreira, a santificação tem 3 fases, 3 tempos, 3 épocas: passado, presente, futuro. Em relação ao passado, a santificação é instantânea. Sem santificação ninguém verá o Senhor. O ladrão da cruz, que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele foi uma exceção a esta regra? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele foi uma exceção a esse texto? Não. A única coisa é que a carreira dele foi bem curtinha. Ele reconheceu Jesus como Senhor, ele reconheceu Jesus como Rei, ele reconheceu que Jesus tinha um paraíso, que ele era o que ele dizia ser que ele era, e Jesus então, ao aceitar aquela manifestação, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo e instantaneamente santificado. Instantaneamente santificado. E isso arrebenta com o ativismo religioso. Porque os anjos estão vendo: quem é este que vem vindo? Olha quem é ele, é o Rei da Glória. E Jesus vem entrando para inaugurar o paraíso, e aí, quem que está junto com ele? O pior dos piores. Não era o Anás, não era o Caifás, não era um religioso, mas era um pecador arrependido. O céu é lugar de pecadores arrependidos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor sabe quebrar o vaso, né? O Senhor sabe moer, né? Ele sabe trabalhar. Oh, graças a Deus que o paraíso foi inaugurado por aquele homem, simplesmente porque ele reconheceu Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Onde é que poderia ter um exemplo melhor do que a salvação é pela graça? Como ter um exemplo melhor de que a salvação é pela graça do que a salvação daquele homem? Não tem. Não tem.
Então, em termos de salvação e santificação, aquele homem é como um que passa 50 anos dentro da igreja, sem nunca se desviar, tocando, pregando, evangelizando, orando, fazendo boas ações. Mas em termos de salvação e santificação, é tanto quanto. Porque tem a ver com posição diante de Deus, não tem a ver com merecimento. Você entende isso? Meu objetivo é que você entenda isso. Porque se você entender isso, você vai tirar a santidade do eu e vai botar a santidade no trino Deus. Tem gente que usa a santidade para achar que é melhor que os outros. Você lembra da situação? Oh, meu Deus, tempo. Jesus vê duas pessoas no templo. Uma delas, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou meu dízimo de tudo. Eu não sou como estes. E está lá, Jesus está observando. E aí, de repente, alguém não tem nem coragem de erguer os olhos ao céu, bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. O que aconteceu? Quem saiu abençoado, justificado, santificado, salvo do templo? O primeiro ou o segundo? O primeiro ou o segundo? O segundo estava focado em Deus tem misericórdia de mim. Eu, miserável pecador. O outro estava e se lascou. Você não quer se lascar, né? Então para de olhar um pouquinho para o seu eu. A única coisa que a gente tem que fazer com o eu é uma só: crucificar na cruz de Cristo. Vamos para o ponto 3, senão eu me quebro no tempo. A santificação aplicada ao crente. Diga depois de mim: o Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor, o seu padrão. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, a santidade deve ser aplicada agora na nossa maneira de viver, no nosso comportamento. Baseado em quê? Baseado em 3 ações divinas. Número 1, a palavra de Deus. João 17:17. O que me santifica? O que me santifica? Muito bem. Então não sou eu que santifico a palavra. É a palavra que me santifica. Não sou eu que santifico a palavra, é a palavra que me santifica. Você entende isso? Número 2, o sangue de Jesus. 1 João 1,7. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de... O que nos purifica do pecado? Muito bem. Então a palavra santifica, o sangue santifica. Agora vamos ler Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Versículos 16 e 17.
Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem habita em nós? O Espírito de Deus habita em nós. Antes de ler a sequência, vamos ler 1 Pedro 1 e 2. 1 Pedro 1 e 2, para ver a ação que esse Espírito de Deus faz em nós. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Olha só aqui, Pedro dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Você está vendo a obra do Trino Deus aqui? Não. Você está vendo a obra do Trino Deus aqui? Certo. Então tem santificação do Espírito. Quem é que me santifica? Quem é que me santifica? O Espírito Santo. Então olha só. Santificação no Novo Testamento é promover um desinteresse pelo meu eu. É promover um desinteresse pela minha vontade. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. E Deus prova isso nos dando os elementos necessários para isso. Como é que eu ando em santificação? Eu ando em santificação através da palavra de Deus, do sangue de Jesus e da comunhão com o Espírito Santo. Você entende isso? Bom, se você entende isso, então a santificação é passado, instantânea, ela é presente, progressiva. Porque quanto mais eu vou lendo a palavra, mais eu vou confiando no sangue de Jesus, mais eu vou sendo cheio do Espírito Santo, mais 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Aqui é processo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Você lembra das promessas de Pedro? De 1 Pedro 1, 3 e 4? Aquelas promessas. Pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aqui ela é progressiva, até que ela chegue à fase final, quando nós entrarmos no céu, sem carne nem sangue e sem natureza pecaminosa, e nós vamos ter uma perfeição em outro padrão. E aí, obviamente, que a santidade será final, ela será conclusiva. Em que fase nós estamos agora? Nós estamos na fase progressiva. Por quê? Encerro com Mateus 5, versículo 8. Mateus 5 e 8. Bem-aventurados os, porque eles, então bem-aventurados os limpos de, muito bem. A santificação divina, a santificação bíblica, a santificação que vai nos levar ao céu, é a santificação que começa de dentro para fora. Começa onde? Dentro para fora, certo? A santificação humana, a santificação religiosa, que vai nos levar para o céu da boca do jacaré. É a religião de fora para dentro. A religião de fora para dentro faz as pessoas acreditar que brinco santifica elas ou não. Que batom santifica elas ou não. Que calça comprida santifica elas ou não. Que bermuda santifica elas ou não. Elas acreditam que essas coisas inanimadas têm poder de santificá-las. E aí o que elas fazem? Elas
tentam pregar uma santificação de fora para dentro. Dá certo? Nunca deu. A santificação tem que vir de dentro. E o que tem lá dentro? Diga depois de mim: Bíblia, sangue de Jesus e Espírito Santo. Se dentro de mim, dentro de mim, tem Bíblia, tem sangue de Jesus, tem Espírito Santo, a minha maneira de viver é santificada. Agora, se não tiver isso, pode ter cabelo arrastando no chão, pode usar saia arrastando no chão, pode se cobrir totalmente. O que vai acontecer? Vai ser santificado diante de Deus. Se o coração não mudou, ali vão estar os maus pensamentos, o adultério, a fornicação, a avareza, o ódio, a inveja. Então, na verdade, essas pessoas que tentam passar para a gente que santificação é de fora para dentro, na verdade, elas querem esconder a sujeira do coração delas. Então, cuidado com gente que quer ser santo demais, porque quem quer ser santo demais vira diabo. Diga depois de mim: quanto mais santo, mais humilde. Quanto mais santo, menos eu, mais Espírito Santo. Você está entendendo que a santidade não tem que estar focada em nós, a santidade tem que estar focada em Deus? Porque quando a santidade está focada em mim, isso vai servir para a minha própria destruição. Então o que nós temos que orar? Nós temos que orar por Romanos 12, 1 e 2. Vamos nos colocar de pé para cantar e depois a gente ora Romanos 12, 1 e 2. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Aleluia. Se você disser esta manhã: Senhor, eu quero ser santo, o Senhor vai dizer: então ama a minha palavra. Então confia na eficácia do sangue de Jesus Cristo. Então seja cheio do Espírito Santo. E então seremos santos na presença de Deus. Vamos louvar o Senhor. Diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele. Aleluia. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo da nova aliança. A nova aliança não é mais no fazer, é no crer. A nova aliança não é no eu, é no Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Aleluia. Ao teu nome clamarei. Clame por Ele. E além das ondas olharei. Chame pelo Deus Se o Santo. mar crescer, somente em ti descansarei. Mergulha nas águas do Espírito. As águas do Espírito são santificadas. Tu és meu.
graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai espalhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, Senhor, Tu és meu. clame por Aleluia. Chame por Ele, clame por Ele. Aleluia. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call Chame me. por Ele. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Irmãos, antes de orar, entenda, por favor, que a santificação tem a ver com presença. Emanuel, Deus conosco. Santificação tem que a ver com a presença dele.
Então Paulo escreveu, Paulo, o ativista religioso, o legalista, o fariseu, ele escreveu: rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus, que digais para Deus presente. Presente. Presente na oração, presente na casa de Deus, presente na leitura bíblica, presente no louvor, presente na evangelização, presente nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito. Apresente-se. Apresente o seu corpo, o seu espírito, alma e corpo. Apresente-se. E diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Saiam da forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, e a vontade dele é a nossa santificação. É uma questão de presença, é uma questão de presença, é uma questão de presença de Deus. Se você não entender isto, sabe o que você vai fazer? Você vai ser um ignorante. Como eu vi uma vez um ignorante de bigode dizer para um rapaz de barba: você não tem nada de santidade, por causa da barba. De bigode, falando mal da barba. Onde é que está escrito, irmãos, que a gente pode ter cabelo aqui e não pode ter cabelo aqui? Onde é que está escrito? Você já achou esse texto? Aí então o barbudo não é santo, mas o bigodudo é. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Quem santifica não é a barba. Quem santifica não é o bigode. Quem santifica não é cara sem barba. O que santifica é a palavra. O que santifica é o sangue de Jesus. O que santifica, meu irmão, é ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo ama, não julga. Quem está cheio do Espírito Santo ama, não julga. Vamos orar, querido Pai, querido Pai, querido Pai. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é libertadora. 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 Pai, não deixa a gente colocar o foco na gente. O foco está no Senhor, é o Teu nome que é santo. É a Tua presença que nos santifica. É a Tua presença que nos santifica. Não é a minha gravata, não é o meu paletó, não é a minha camisa de seda, não é o meu sapato brilhante. O que me santifica é a Tua presença. A Tua presença, a Tua presença, a Tua presença. Ajuda-nos a andar na Tua presença, na Tua presença, na Tua presença. Eu me apresento na Tua presença. Eu me apresento na Tua presença. Eu me apresento na Tua presença para mergulhar, 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 mergulhar. Eu me apresento na Tua presença.
Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Cante, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Declare que Ele é santo. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Na presença de Deus, Ele abençoe o seu domingo. De noite vai ser uma glória. Não perca o culto à noite, não perca o culto à noite. Vai ser mais uma glória na presença dEle. A nossa escola está encerrada em nome de Jesus.